Olá, meus amores! Hoje vamos para mais uma aula de História. Na aula passada, falamos sobre o governo geral. E foram 3 governos, não é verdade? O primeiro governo foi liderado por Tomé de Souza, e o segundo por Duarte da Costa, e o terceiro por Mendes Sá. No segundo governo, meus amores, de Duarte da Costa, esse governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, onde chegaram a fundar uma colônia francesa chamada Antártica. Hoje, meus amores, vou falar dessas invasões. Foram 2 invasões. A primeira invasão francesa e a segunda invasão francesa. Observe que são 2 invasões francesas e que foram importantes no período colonial. A primeira invasão é a que nós chamamos de Antártica e ocorreu em 1555 e 1567. Durante o século XVI, na região da Baía da Guanabara, onde está localizado o Rio de Janeiro. A segunda invasão foi a França equinocial, que aconteceu no nordeste do Brasil, no Maranhão, já no século XVII, em 1612 a 1615. É muito importante a gente lembrar que naquele contexto de invasões, a França foi aquele país que mais questionou os limites do Tratado de Tordesilhas. Por isso, nós assistimos toda a América um processo de invasão muito intenso durante o período de colonização. A França Antártica, como eu falei, foi a invasão francesa que ocorreu na região de Guanabara, Baía de Guanabara, onde hoje está localizada a cidade Rio de Janeiro. Os franceses, eles invadiram ali na metade do século XVI, por volta de 1555. Foi liderados pelo capitão francês Nicolas Durand de Villegagnon. Esse capitão, meus amores, coordenou inicialmente as invasões e conseguiu adentrar no território da Baía de Guanabara. Importante lembrar também que a maioria dos franceses que estavam vindo para o Brasil naquele momento eram protestantes e muitos estavam fugindo de perseguições religiosas na França, os chamados de huguenots. E eles estão vindo nesse momento para o Brasil influenciados naquele momento pelas perseguições religiosas que ocorriam exclusivos na França naquele momento. Os franceses, quando chegaram ali naquela região da Guanabara, eles se encontraram com a Mata Atlântica e ali começaram a explorar o pau-brasil. Daí você pode estar pensando, mas como eles exploraram o pau-brasil? Olha, meus amores, a partir da utilização de mão de obra indígena, utilizando o escambo, ou seja, a famosa troca. Os indígenas forneciam a madeira e os franceses forneciam elementos da cultura europeia para esses indígenas, como a faca, espelho e entre outros objetos da cultura europeia. Outro ponto importante é que o grupo indígena que mais se aproximou dos franceses foram os tupinambás e os tamoios. Inclusive, na história do período colonial, diversas vezes os europeus receberam uma ajuda dos indígenas em relação à alimentação e também em relação a grupos. Há também indícios de que os franceses teriam começado a construir uma cidade naquela região e essa cidade se chamaria Reinville. Outro ponto importante relacionado à invasão francesa no Rio de Janeiro, ou seja, a França Antártica, foi a formação da Confederação dos Tamoios. Mas o que foi a Confederação dos Tamoios, professora? Olha só, crianças, a Confederação dos Tamoios foi um movimento de resistência indígena que foi liderado por índios tupinambás e que envolveu outros grupos indígenas. E o que foi esse movimento de resistência? Olha só, meus amores, foi um movimento de resistência contra a dominação portuguesa. Aí você fala, professora, e o que é que os franceses têm a ver com esse movimento de resistência? Olha só, meus amores, eles têm tudo a ver no momento em que o grupo Tupinambá
começa a organizar essa resistência. Os franceses vão apoiar essa resistência, uma vez que essa resistência era contra os portugueses, já que os franceses tinham a intenção de estabelecer no Brasil. Olha só, meus amores, era favorável para eles apoiar também essa resistência indígena. Os conflitos que envolveram os portugueses e os franceses envolveram, no caso, o Tupinambás. Eles ocorreram na costa do Rio de Janeiro até a costa de São Paulo, pegando ali Bertioga e o Cabo Frio. É importante lembrar que a Confederação dos Tamoios, mais uma vez, foi um movimento de resistência indígena contra os portugueses e que recebeu o apoio dos franceses que estavam interessados em ficar ali naquela região. Depois de intensos conflitos, os portugueses acabaram vencendo o movimento de resistência. E é importante falar que o líder das tropas portuguesas naquele momento era Estácio de Sá. E Estácio de Sá, meus amores, ele levantou uma cruz naquele lugar, nas proximidades da Baía de Guanabara, e fundou uma vila, a chamada Vila São Sebastião, no Rio de Janeiro, conhecido por nós hoje Rio de Janeiro. Muitos indígenas morreram com esse conflito, mas alguns conseguiram sobreviver. Os que sobreviveram, alguns conseguiram fugir e outros capturados pelas tropas portuguesas. Naquele momento, a presença jesuítica no Brasil coordenava missões evangelizadoras e estava catequizando os nativos. Então, nesse momento, os jesuítas assinaram um armistício, chamado de Armistício Iperoig, com o compromisso de pacificar os índios sobreviventes. E o que seria pacificar os índios sobreviventes? Olha, meus amores, era catequizar esses indígenas, ou seja, os que sobreviveram. Os nomes das ordens jesuítas mais importantes que estavam no Brasil nesse momento, o português Manuel da Nóbrega e o espanhol José de Anchieta, que coordenaram esse processo de pacificação em relação aos povos indígenas. Agora nós vamos entender o que foi a França Equinocial. Crianças, a França Equinocial foi a invasão francesa no Nordeste, entrando pelo Maranhão. Essa invasão ocorreu no início do século XVII, por volta de 1612. E é muito importante lembrar que essa invasão francesa lá no Maranhão, ela ocorreu durante um período que nós chamamos de União Ibérica. Nesse período da União Ibérica, nós tivemos a união das coroas da Península Ibérica, a dinastia Habsburgo, que era a dinastia poderosa que governava a Espanha. Passou a governar também Portugal. Então, essa invasão francesa no Brasil ocorreu justamente pelo período, e é interessante pontuar que a dinastia Habsburgo governava a Espanha e também Portugal, e tinha rivalidades com a dinastia Bourbon, a dinastia que governava a França neste momento. E foi neste período da União Ibérica que os franceses vão invadir o Maranhão. Eles invadem também, vão receber a ajuda de índios locais e, mais uma vez, destacar a importância desses indígenas nesse momento. Muitos europeus, quando chegavam nesse território, contavam com a ajuda desses índios, porque muitos desses europeus, quando pegavam uma fruta, não sabia reconhecer. Então, a ajuda do índio foi muito importante nesse momento, no período colonial de uma maneira em geral, seja ajudando os franceses, holandeses ou portugueses, que nesse caso de invasão no Maranhão. Outro ponto importante foi que os franceses fundaram a cidade em homenagem ao rei Luís, e essa cidade é São Luís do Maranhão. Bom, mas os franceses não conseguiram se fixar de uma maneira definitiva e também serão expulsos do Maranhão. Depois de várias batalhas, tropas portuguesas conseguiram expulsar os franceses. Uma das batalhas mais conhecidas nesse momento foi a Batalha de Guaxenduba, que expulsou os franceses da região do Maranhão. Após a conclusão e a expulsão dos franceses, o governo português oficializou e criou o estado do Maranhão.
Então, só para relembrar, hoje aprendemos sobre as duas invasões.